Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 21 de março, esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, é um texto muito rico para cada um de nós. Veja, Jesus aqui, ele está mais uma vez no embate com aqueles que se diziam conhecedores da lei. E Jesus está dizendo algo aqui que é extremamente importante. Aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Ora, todo o texto que nós acabamos de ler, ele gira em torno desta reflexão. Tudo está por causa dessa fala de Jesus. Aquele que guarda a minha palavra jamais verá a morte. E aqueles que estavam ali cercando Jesus não entenderam o que Jesus estava falando. Não compreenderam. Eles entenderam assim como Nicodemos entendeu aquela fala de Jesus quando Jesus diz: quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E Simeão e Nicodemos, Nicodemos, que era rabino, doutor em Israel, que conhecia profundamente a lei e a Torá, não compreendeu o que Jesus estava dizendo. E ainda chegou ao absurdo de dizer: como eu posso, eu sendo velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha a resposta de Nicodemos, que resposta estúpida. Não compreendeu a profundidade do que Jesus estava falando. Aqui nesse texto é a mesma coisa. Jesus diz com muita clareza: aquele que guardar a minha palavra, esse não verá a morte. Olha, é claro que Jesus não está falando da morte física. E claro que Jesus está falando daquilo que é o mais importante, que é a morte espiritual. É disso que Jesus está dizendo. Abraão morreu enquanto corpo, vai dizer São Beda, mas ele vivia enquanto a sua alma. Então, mais importante, segundo São Beda, é a morte da alma. E essa morte da alma é exatamente a condição de estado de pecado mortal. É a condição de afastamento eterno de Deus. Aqui está aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Então o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que guarda a palavra dele não verá a segunda morte. Não será tragado pela segunda morte. Essa segunda morte é a condenação eterna, é a morte da nossa alma. Nós aprendemos no catecismo básico que quando nós cometemos um pecado mortal, nossa alma, a caridade, que é o amor de Deus, ele está morto dentro de nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E aquilo que nos santifica, que nos possibilita de estar com Deus, é simplesmente apagado de dentro de nós. O Espírito Santo continua aí, a graça continua aí, só que de uma maneira contristada.
Santa Teresa d'Ávila explica bem isso, essa situação de morte da alma, né? Essa situação de uma morte da alma. Por isso nós precisamos da confissão para quê? Para reviver, para viver de novo. Então, estar em estado de graça é estar em estado de vida. É aquele que a segunda morte não é capaz de tocar. E é disso que São Beda diz, nos ajudando nessa reflexão, que a alma que há de viver eternamente, que é do corpo que um dia há de morrer. Então, hoje, de maneira muito clara, a gente vê que as pessoas só se preocupam com o corpo. Aqui, atenção, irmãos, nós precisamos aqui explicar algo, dizer algo, né? O corpo nosso, ele é importante. Nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos fazer dieta, tudo aquilo que beneficia a nossa saúde física, porque o nosso corpo é templo aonde habita Deus. Então, ao contrário dos gnósticos, a matéria, o corpo, não é ruim, como os gnósticos diziam. Agora, o outro extremo também é perigoso. Ora, se idolatram o corpo, né? Primeiro, se não se cuida do corpo e se descuida do corpo totalmente, é ruim, porque nós precisamos zelar daquilo que Deus nos deu, a tenda que habita a nossa alma. Agora, se faz uma cultura do corpo e se idolatra o corpo e se esquece da alma, se esquece que existe uma vida espiritual, bom, então também nós estamos com um problema. Por quê? E esse problema é muito grave, porque um dia o nosso corpo ele vai ser sepultado. Os órgãos vão parar, nós vamos morrer. Isso acontece com todo mundo. As pessoas, inclusive, nem gostam muito que a gente fale disso, né? Mas é uma realidade, irmãos. Isso acontecerá com todo mundo. O problema não é morrer fisicamente. O problema é como se morre fisicamente. Jesus está dizendo, qual é a receita para que a morte nos encontre preparado? É guardar a palavra dele. Ele está dizendo isso muito claro hoje, de maneira assim, muito tranquila para cada um de nós. A receita de vida eterna é guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus, e aqui, atenção, irmãos, guardar a palavra de Deus na íntegra, no totus, no total. Não é, por exemplo, pensar versículos e capítulos da Bíblia e escolher aquilo que a gente quer seguir. A palavra heresia, inclusive, ela vem dessa origem, né? A palavra heresia, ela vem do heresis, do grego, que quer dizer escolha. Então, a gente escolhe aquilo que a gente quer servir, aquilo que a gente quer seguir, aquilo que a gente quer crer. Não. Na palavra de Deus, nós pegamos a totalidade da palavra de Deus. Nós não pegamos apenas uma perícope, um versículo solto da Bíblia para a gente seguir aquilo ali. Não. Nós pegamos todo o ensinamento de Cristo. Nós pegamos o conjunto da palavra. E para lembrar e dizer que a palavra é Cristo. Então é disso que Jesus está falando. Jesus está falando. E aqui São Beda, ele nos ajuda mais ainda. Que ele diz que, com essas palavras de Jesus, aquele que cumprir a minha palavra, viver da minha palavra, não verá a morte. Jesus está dizendo que a glória dessa vida presente é nada. É lixo. Entende, irmãos? Então nós conseguimos inclusive compreender aquilo que São Paulo diz, né? Que olhando para a meta, esquecendo o que fica para trás, eu lanço-me rumo à meta para ganhar Cristo, né? A vida, essa vida aqui para São Paulo, né? O estar aqui, essa vida aqui para ele, a vida passada, a vida longe de Cristo é esterco, é nada. A glória também seria nada, é vã, para ganhar o conhecimento de Cristo, para ganhar a glória de Cristo. Isso é o mais importante. Então, e aí nós entendemos uma outra palavra. Enquanto nós vamos meditando, o Senhor vai me lembrando palavras. Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida. Essa foi a mesma palavra que Santo Inácio de Loyola disse para São Francisco Xavier, e foi a palavra cortante na vida de São Francisco Xavier.
Certa vez, Inácio de Loyola encontrou com Francisco Xavier e disse: Francisco, do que adianta você ganhar a vida, essa vida aqui, se você vem perder a vida eterna, se você vem perder a sua alma, se a segunda morte vai te encontrar? Irmãos, essa palavra de Santo Inácio de Loyola transformou profundamente a vida de Francisco Xavier. E é com essa palavra que nós precisamos ficar hoje. Guardar a palavra de Deus na totalidade da palavra. Aqui a gente poderia abrir um leque agora de coisas que a palavra nos manda fazer e daquilo que a palavra diz que a gente não deve fazer. Mas por ora, fiquemos com aquilo que Jesus diz: guardar a palavra na totalidade dela, sem rejeitar nenhum livro da Bíblia, nenhum ensinamento que Jesus deixou para cada um de nós, e seguirmos rumo a Jerusalém Celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.